suas saudações. Versículo 22. Romanos 16, 22. Então Isso, desce. Como está escrito? Desce. Eu, Dércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Vocês já tinham feito essa constatação? Não, passou desapercebido. Dércio foi um amanuense, uma pessoa diretamente ligada ao apóstolo Paulo, que na orientação da inspiração que Paulo teve para escrever aos romanos, a igreja que estava em Roma, aos cristãos de Roma, por isso romanos, aos romanos. Exatamente. Então ele escreveu diretamente, ligado ao apóstolo Paulo. Quem ditou foi o Paulo. Quem orientou e aquilo que foi escrito foi o que Paulo falou para escrever. E a palavra que você usou aí é amanuense. Amanuense. Nuense. Então, a inspiração da Escritura é verbal e plenária. Deus utilizou os escritores bíblicos na cultura que eles tinham, com a língua que eles conheciam e falavam, com as próprias características deles, para escrever, por exemplo, Pedro. O que Pedro era? Um pescador. E Mateus? Mateus era um funcionário do Império de Roma. Ele era um coletor. Paulo já era uma pessoa que, dentre as 10 personalidades do mundo da sua época, Paulo estava entre os primeiros. Ele era um poliglota, falava diversos idiomas, versava hebraico, grego, aramaico, latim. Né? Então, significa que os homens consagrados por Deus, profetas e apóstolos, ou alguém diretamente ligados a eles no contexto de sua cultura e atuação, foram dotados de capacidade especial por Deus para registrar textos sagrados, englobando cada palavra e pensamento. Leia aí, por favor, 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,19 a 21. Então, há uma questão importante aqui do princípio de sola escritura, a escritura somente, mas também tota escritura, toda a escritura. Então, não só parte da escritura, mas toda a escritura. Somente a escritura e toda a escritura. Leia aí, por favor, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é devidamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, 4 coisas aí que esse texto nos mostra sobre a doutrina da Escritura. A Escritura é inspirada por Deus, a Escritura é suficiente, a Escritura é eficiente, ela é eficaz, né? E a Escritura, ela nos conduz a sermos habilitados para fazer a obra de Deus. Então, nós precisamos entender isso a partir da doutrina da inspiração da Escritura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Quem encontrou pode ler. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazei muito bem em prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo o dia se ilumine e as estrelas da alva nasçam em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então, não é de interpretação pessoal, mas os homens que escreveram as Escrituras foram inspirados por Deus para tal. Muito bem. Esse critério
concede à Escritura a confiabilidade de ser infalível e inerrante palavra de Deus, com autoridade final em matéria de fé. Então, não é a tradição que é acima da Escritura e nem a experiência, é a Escritura que está acima de todas as coisas. Portanto, as Escrituras são interpretadas corretamente apenas quando interpretadas, e observe, as Escrituras são interpretadas corretamente apenas quando interpretadas de acordo com a sua letra, literalmente no sentido normal, histórico e gramatical. Este foi o método dos reformadores no aspecto da sola Escritura, para a interpretação da Escritura, a hermenêutica a partir da Reforma, foi um método histórico gramatical ou gramático histórico, levando em conta o gênero literário de um texto figurativo, normativo, narrativo. Existem textos das Escrituras que eles são narrativos. Então, um texto histórico está narrando o acontecimento, não é um termo para colocar questão de doutrina naquele texto. Mas existem textos que são textos normativos, doutrinários, e eles devem ser interpretados como doutrina básica do Evangelho. Não são histórias, não são narrativas. A intenção do autor, a análise do contexto remoto, antes daquela porção do texto, o local e imediato de cada texto, a seguir a outra porção do texto. O objetivo da exegese bíblica é então entender o que quis dizer o autor aqui através do texto bíblico e aplicá-lo em nosso tempo devidamente. Então, três coisas o exegeta precisa lidar: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. O que Deus quis dizer precisa ser igual ao que o autor humano quis dizer no contexto original. E o que vamos interpretar precisa também ser igual ao que o autor quis dizer no contexto original.